Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto, aqui nos estúdios do Tá na Mídia, sob a direção de Clécio Lopes. Olha, depois de um bom tempo, quase que um mês, eu estou voltando mais uma vez a participar do nosso programa Direto ao Ponto com o Major José Reis, a opinião mais sensata da política aqui de Trindade. Major José Reis, que tirou aí uns dias para descansar a sua mente, Foi um momento sabático, onde ele resolveu se isolar de todo mundo. Então, durante esse período, o Major José Reis fez uma viagem aí meio maluca. Ele foi de 125, ele mais 3 doidos, para a Serra do Rio do Rastro, o que é um sonho para todo motociclista no Brasil. Você que é motociclista, você só vai ter a chancela de verdadeiro motociclista o dia que o senhor for até a Serra do Rio do Rastro. E o meu amigo, meu irmão, Major José Reis, fez esse sonho, que é pela 4ª vez, Porque das outras 3 vezes ele foi de moto grande, uma moto mais confortável. Agora ele resolveu desafiar o seu corpo. Resolveu desafiar, inclusive, a moto. Ele foi para a Serra do Rio do Rastro de 125. Bom, nosso programa hoje vai ser bacana, vai ser legal. Vamos discutir sobre a política aqui da nossa cidade de Trindade. Temos aí candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal. Vamos falar das eleições para governador no estado de Goiás. Vamos falar quem é que está melhor posicionado para o Senado Federal. Vamos falar também das eleições para a presidência da República, principalmente o que a gente está sentindo aqui na nossa cidade de Trindade. Então, sem mais delongas, sem blá, 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 sem oba-oba, eu chamo neste nosso programa Direto ao Ponto, aqui nos estúdios do Tá na Mídia, Major José Reis. Depois desse momento sabático, dessa loucura, Major José Reis, a gente mais uma vez se convivendo, eu apresentando e você opinando aqui no nosso Direto ao Ponto. E aí, o corpo tá doendo, Major José Reis? Ricardo, o corpo tá doendo, mas a alma tá leve, O Mário Sérgio Cortella sempre falava em várias palestras suas, não sei nem se essa fala é dele ou se ele trouxe de outro, que tem uma coisa que nunca na vida você vai ter condição de abrir mão, é da sua própria companhia. Então, a primeira coisa que você tem que gostar no mundo é de estar consigo mesmo. Eu tive a ideia de fazer essa viagem depois do falecimento da minha mãe, até para relaxar um pouco, meditar e pensando dentro do capacete, porque a melhor terapia que existe no mundo é dentro de um capacete vendo paisagem, Eu fui com mais 2 malucos, esses camaradas que quiseram me acompanhar, o Vagão, e o Costela, que são os nomes que eles têm lá no nosso motoclube. Fizemos uma viagem maravilhosa, vi paisagens maravilhosas. Tinha um terceiro também, Marcelo? Tinha um terceiro, mas desistiu no meio do caminho. E olha aquela moto grande, hein? Moto grande. Não vou nem falar o nome dele, porque senão eu vou queimar ele como motociclista. Mas, assim, fomos e voltamos, levamos o nosso escudo além fronteiras, Como você disse muito bem, a 4ª vez que eu fiz essa viagem, de 125 foi a primeira, e te digo, não será a última. Uma viagem maravilhosa, a paisagem passa devagar, você vai curtindo, mas, enfim, eu quero aqui agradecer a Deus o momento de estar aqui novamente com o nosso time completo. Existe uma simbiose, uma química muito grande entre o Clécio na direção, o Ricardo como âncora e eu comentando. Nós não precisamos de muita coisa para fazer um programa bacana, um programa que sempre as pessoas gostam de ver. Nos cobram, esse programa, esse tempo que a gente teve aí, principalmente quando eu estou sozinho, perguntam pelo Ricardo. Quando o Ricardo está sozinho, perguntam por mim. Exatamente. E quando o Clécio também não está na direção, perguntam onde está o Clécio. Então, nós temos essa química gostosa e nós levamos a notícia de Trindade na sua essência, igual diz o Ricardo, sem meias verdades, que não existe meia verdade. Existe uma análise de cenário, existe aquilo que a gente fala com muita sinceridade. Nós não recebemos aqui de nenhum candidato, de nenhum vereador, de ninguém para falar bem ou para falar mal. O nosso programa tem ganhado credibilidade justamente por isso, que nós temos essa capacidade de fazer uma análise de cenário, colocando cada qual no seu devido lugar, sem nenhum tipo de passionalidade, Ricardo? É verdade. Então, eu não sei qual que é a pauta que você quer começar, mas, em primeiro lugar, agradecer, Ricardo, você está aqui conosco novamente, comigo, ao meu lado. Eu digo que a nossa parceria
ela deu certo desde o início, principalmente porque nós somos grandes amigos. Não é uma parceria só profissional, é uma parceria de vida, né? O Ricardo frequenta a minha casa, eu frequento a dele, nossas esposas são amigas, nós conversamos diariamente, a mesma coisa com o Clécio, né? Então, quando existe amizade, quando existe carinho e amor pelo que a gente faz e pelo trabalho que a gente desempenha, Deus põe a mão e abençoa tudo, né, Ricardo? E o nosso programa ele é tão dinâmico e tão interessante que nós não temos pauta, não. O Major chega, senta ali na poltrona dele, eu chego, sento na minha poltrona, o Clécio atrás das câmeras ali, como diretor, ele vai e começa a operar todo esse equipamento e fala, no ar, Ricardo, pronto, não tem programa, não sei nem o que eu vou falar. Os assuntos vêm, fluem e a gente coloca aqui no ar. Um assunto que eu já quero começar o nosso programa aqui e que é interessante, que está na sua seara, Major José Reis, é justamente com relação aos 4 anos do Colégio Militar aqui na cidade de Trindade. Aliás, não é nem no singular, né? Dos colégios militares aqui na cidade de Trindade. E você tem uma participação na vinda desses colégios aqui na nossa cidade de Trindade. Não é verdade, Major? Ô, Ricardo, embora muitos queiram tirar essa medalha do meu peito, eu sempre falo isso, nós somos militares, nós temos as medalhas que nós carregamos no peito de acordo com os serviços prestados. Trindade, quando eu fui convidado pelo ex-prefeito Jean Darro, o qual eu tenho uma consideração gigantesca e que foi decisivo nesse processo, Trindade já tinha recebido 2 não. 2 colégios que haviam sido escolhidos para ser colégios militares, a comunidade não aceitou, porque o processo estava sendo mal conduzido, com interesses políticos. Não era o caso do prefeito Jânio, mas uma série de vereadores, secretários e outras lideranças que estavam se infiltrando no movimento, queriam simplesmente colher os dividendos. E eu anunciava, está errado. Nas redes sociais eu falava, não vai conseguir, não é esse o caminho. E depois de 2 não, me convidaram para fazer parte desse processo, e a partir de então nós demos o norte de onde deveria caminhar para que os colégios viessem para Trindade. E a partir desse momento nós conseguimos não só mas 3 colégios militares para Trindade, um fato inédito. 3 colégios militares, são exatamente a quantidade de colégios que o governador Ronaldo Caiado instalou em quase 4 anos de gestão. Durante o último ano da gestão do PSDB... Os 3 são de Trindade? Não. Ele instalou 3 agora, ao longo de 4 anos. Mas, na época, o governador era Marconi Perillo, Jânio Darro era o prefeito, Daíris Darro, que teve uma participação decisiva, principalmente no 3º colégio, Pedro Duvico, que foi um pedido pessoal dela para o governador. Não se pode tirar o mérito dela. O ex-prefeito Gleison Cabrinho contribuiu demais. Né? Na época, o Emivaldo, que era superintendente da área de esporte. Ex-vice-prefeito, né? Ex-vice-prefeito, exatamente. O Emivaldo, que era superintendente na área de esporte, o Ferrugem, que era secretário de esporte, também se juntaram a nós nessa batalha, e um grupo muito forte ajudou a construir isso aí. Mas eu digo, sem o mínimo medo de errar e sem vaidade, que quando eu entrei nesse processo, já estavam jogando a toalha para não trazer os colégios militares em Trindade. Quero ressaltar aqui o trabalho fantástico que fez a Vanessa, diretora do Colégio Militar José dos Reis, à época, que foi a primeira que aceitou a proposta, e o primeiro colégio a ser instalado em Trindade foi o José dos Reis, 21 de setembro de 2018, fazendo 4 anos agora de instalação dos colégios militares em Trindade, do primeira unidade, que foi a José dos Reis Mendes, que, por sinal, leva o nome do meu pai. Então, assim, nós não podíamos deixar aqui no Direto ao Ponto, de relembrar esses fatos e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, conforme o texto bíblico, né? Então, parabéns a todos que, direto ou indiretamente, foram envolvidos nesse processo. Eu me lembro, à época, o Clécio Lopes fez todo o trabalho também de marketing, toda a filmagem, ele tem isso registrado aí, depois a gente pode até mostrar o dia da aclamação do Colégio Militar, o dia que a comunidade aceitou o Colégio Militar, e de lá para cá é só sucesso. Hoje, digo que o seguinte: os colégios militares continuam sendo referência de ensino no estado de Goiás, e em Trindade, Ricardo, se nós tivéssemos 10 unidades do colégio militar, ainda não ia dar para atender o tanto de gente que quer. Eu só lamento, sabe o quê, Major José Reis? É que nós não tenhamos um colégio militar lá no colégio... Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno.
Gente, o projeto inicialmente era para ser ali, né? Isso se deve ao Arquivaldo, que inclusive é candidato a deputado federal. Quem que é Arquivaldo? Agora. Arquivaldo não, desculpe, Arquidones. Arquidones, Bits. O Arquidones, isso é mérito dele, é mérito de toda uma esquerda que dominava o Colégio Divino Pai Eterno, que é o professor Alaor, que é um petista tradicional da cidade, ele foi diretor do Colégio Pai Eterno lá por várias gestões consecutivas. E quando lá nós chegamos com o projeto, o PT se infiltrou, a esquerda se infiltrou, mentiu para a comunidade rechaçou o projeto, achando que todas aquelas mentiras que estavam sendo ditas eram verdades. Hoje eles se arrependem. Inclusive, quero falar para você, o diretor à época do Colégio Militar Divino Pai Eterno, que foi um dos que mais brigou para o colégio não virar militar, bateu as portas do Colégio Castelo Branco, e hoje é militar, para ser professor. Ah, é? Ele era diretor, não quis, e hoje é professor do Colégio Militar. Então, veja o tamanho do erro histórico que nós cometemos. O espaço do Colégio Divino Pai Eterno, se tivesse virado Colégio Militar, hoje nós teríamos o maior colégio militar do estado de Goiás. No entanto, o José dos Reis tem acomodações tímidas, o Pedro Ludovico também, e o Castelo Branco também. Então, a limitação de sala já chegou no máximo. Não há mais como aumentar a quantidade de salas. Se fosse no Divino Pai Eterno, tranquilamente nós teríamos 2.000 alunos instalados, porque ali tem espaço para construir tudo quanto é coisa ali naquela área enorme, histórica. E hoje, o Colégio Divino Pai Eterno é um dos piores colégios de Trindade, porque foi colocado como colégio de tempo integral, sem a menor estrutura, nenhum professor quer lá estar, aluno quer estudar lá, ou seja, virou um elefante branco. Major Zé Reis, e a introdução do Colégio Militar no Brasil, eu quero até falar um pouco de Brasil, né? É um projeto também do presidente Jair Bolsonaro, que a intenção dele, a ideia dele, tendo Goiás como exemplo, é fazer com que se expanda mais ainda os colégios militares em todo o Brasil, correto? Correto. Ele criou, inclusive, um programa chamado Colégios Cívicos Militares, que são colégios que têm uma gestão por civis, mas que tem todo um modelo, toda uma concepção voltada para as escolas da época dos governos militares, onde o aluno tem uniforme, onde o aluno canta o hino nacional, onde o aluno desfila 7 de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro é um simpatizante, é alguém que gosta dos colégios militares. Eu quero até aqui ressaltar. Enquanto o presidente estimula a criação de colégio militar, você sabe quantos colégios militares tem no Brasil, Ricardo? Não sei. 125. Você sabe quanto nós temos em Goiás? Quantos? 63. Você sabe quantos que foram instalados pelo governo Ronaldo Caiado? Quantos? 3. 3? 3. Um absurdo. O Caiado não não gosta de colégio militar? Não gosta, não. Pelo contrário, tentaram de todas as formas desestimular os militares que voltaram da reserva para que eles não ficassem na ativa para comandar os colégios. Cortaram a gratificação, criaram um sistema totalmente engessado às diretrizes da Secretaria Estadual de Educação. O colégio militar, e aqui eu quero falar com propriedade, o diretor do colégio militar, aquele que conhece a história do colégio, vai saber. O colégio militar só teve sucesso porque ele fez exatamente o que as outras escolas não estavam fazendo. Enquanto as outras escolas demoravam a ter 200 de eletivo, davam um UPA para conseguir ter 200 de eletivo, o colégio militar tinha 220, 230. E isso foi incomodando. Existia o pagamento da contribuição comunitária voluntária, que ajudava o colégio na sua infraestrutura. Existia toda uma hierarquia de disciplina constituída por cargos e funções militares, que pouco a pouco foi sendo quebrado. E os colégios militares hoje, por mais que sejam bons, não são nem sombra do que foram os colégios militares nos 10 primeiros anos. Porque naquela época nós tínhamos uma coisa, Ricardo, que tiraram dos colégios chamada autonomia. Tiraram a autonomia dos comandantes. Hoje está muito engessado. A Secretaria Estadual de Educação, que essa secretária não conhece absolutamente nada da educação do estado de Goiás, não conhece nem as 1.080 escolas. Quando ela chegou, ela disse que ia conhecer todas, e se ela fosse visitar todas, ela estaria até hoje e não teria conseguido. Então, uma pessoa que desconhece a história do colégio, desconhece a história da educação no estado de Goiás, desconhece o trabalho que foi feito para que Goiás se tornasse o primeiro lugar no ranking. E aqui eu quero desmentir uma falácia que o governador Ronaldo Caiado vem falando no seu discurso. Sabe o que ele vem falando?
que Goiás está no primeiro lugar no ranking graças ao trabalho dele. Mas está, não está do não, governo Major? dele. Está. Mas ele pegou Goiás no primeiro lugar do ranking através do trabalho fantástico que foi feito ao longo das gestões do PSDB. E aqui eu não estou fazendo propaganda para candidato. Eu estou fazendo propaganda de ações de governo que valorizaram os colégios militares, valorizaram a educação e colocar Goiás no primeiro lugar no ranking. Você sabe por que nós ainda continuamos no primeiro lugar nesse governo? Por quê, Major? Porque no ano de 2020 e 2021, que é o ano de pandemia, não houve avaliação para que se fizesse novo ranking. Esse ranking vai sair em setembro, graças a Deus, antes das eleições. E eu tenho absoluta certeza que, pelo descaso que o governador vem tratando a educação, os professores e os colégios militares, não tenho a menor dúvida, nós vamos cair dessa posição, vamos cair lá para mais de quinto lugar. Ô, Major, sabe outro também que odeia colégio militar, Major? Eu vou falar para você aqui. Aqui a gente tem o seguinte, tem 18 câmeras aqui, eu olho naquela câmera lá, ó que coisa linda, tô lá. Agora eu vou olhar para outra câmera, ó que lindo. Ó, tá vendo? Sabe quem é que odeia colégio militar, Major? Quem? O ex-presidente Lula. Ele falou que se ele entrar e não vai entrar, ele vai acabar com os colégios militares, viu, Major? Aliás, o ex-presidente Lula, o que ele gosta é só do que nós não gostamos, Ricardo. Ele defende ladrão de celular, fala que é uma vítima da sociedade. Ele defende o aborto, ele defende legalização da maconha, a flexibilização dessa série de medidas que foram colocadas contra os presos, a favor dos presos e contra a polícia, a censura na empresa, essa famigerada audiência de custódia, onde o bandido chega e 24 horas depois ele está solto e o policial militar é que está processado, mas essa famigerada audiência de custódia é simplesmente pela falência do sistema penitenciário. Porque hoje, Ricardo, se nós tivéssemos que cumprir todos os mandados de segurança em aberto, nós teríamos que construir mais de 1.500 presídios no Brasil. Então, assim, como não tem como prender, vão soltar o bandido. E com isso a impunidade cresce. Né? Nós temos aí o exemplo, infelizmente, de uma Suprema Corte que também trabalha contra a Constituição, que cria jurisprudência que não existe para beneficiar determinados setores da sociedade. Enfim, nós estamos vivendo um momento onde a próxima eleição vai ser a eleição do bem contra o mal. Isso eu não tenho absoluta nenhuma dúvida sobre isso, né? Então, essa próxima eleição, eu quero até ressaltar aqui, em Cuba, aliás, na Colômbia, o governo de esquerda que entrou ele foi eleito com 11 milhões de votos. O segundo colocado, que era da direita, ficou com 10 milhões de votos. E você sabe quantos não votaram, Ricardo? Quantos? 18 milhões de pessoas. 18 milhões votaram, de pessoas não votaram, porque na Colômbia o voto não é obrigatório. Os que não votaram são maiores do que os que votaram. Exato. Então, veja bem, eu estou vendo isso aí acontecer no Brasil, muita gente fala assim, olha, eu vou protestar, eu não vou votar. Esse ano eu não voto, eu estou descrente da política. Eu quero dizer para você que se você não votar, você está ajudando as pessoas ruins. O Martin Luther King dizia, o que me importa não é o que fazem os maus, mas o silêncio dos bons. E esse cidadão que não vota, Major, aliás, é até uma orientação e um conselho para você que fala que não vai votar, que vai votar em branco, que vai anular o voto. O senhor não vai ter direito a reclamar de nada. Se aumentar o combustível, se o seu salário não aumentar, se a passagem de ônibus subir, o senhor não tem direito a nenhum tipo de reclamação. Vote, que seja na esquerda, que seja na direita, mas você exerceu o direito de ser cidadão, que é justamente o direito do voto. Esse é o direito do cidadão. Agora, se você não votar, aí o senhor não tem como reclamar de nada, né, Major? O pior ignorante, Ricardo, é o ignorante político. É aquele que acha que a política é um assunto que não deve ser discutido. Eu não discuto política. Eu acho isso extremamente entediante, chato. Esse aí é o primeiro a reclamar quando aumenta a gasolina, quando aumenta o preço do gás, quando a inflação está galopante, quando há uma lei que muda radicalmente o comportamento das pessoas. Então, assim, nós não podemos nos abster de participar da vida política do nosso país. Sabe por quê? Se nós fizermos isso, como você disse, nós, de uma certa forma, nós somos coautores das maldades que os outros fizerem. É por isso que tem pessoas com ficha suja, pessoas que não têm a menor capacidade de estar na vida pública, que continuam na vida pública. Justamente porque os bons, as pessoas boas, se recusam a discutir política, se recusam a formar opinião. Eu fui um desses.
A caserna me engessou durante muito tempo, que o militar, estando na ativa, ele não pode emitir juízo de valor acerca de nada. Não pode fazer o que eu estou fazendo aqui agora, falar abertamente que o governador é uma piada em termos de gestão, é um desgoverno em termos de educação, de segurança pública e uma série de variáveis. Se eu falasse isso antes, eu seria punido. Agora eu estou criticando, não o governador, as ações dele, né? Quero aqui enfatizar que não se critica a pessoa, mas as ações de governo. Então é necessário que nós tenhamos essa consciência. Você saia de casa, saia da zona de conforto e vai votar. Igual disse o Ricardo, em quem você quiser, para você depois ter a oportunidade, pelo menos, de reclamar. Se não fizer nada, não reclama, aceita, fica em casa. Ok, beleza. Então, vamos mudar de assunto então, né, Major? Vamos falar de Trindade, né? Vamos falar da nossa política de Trindade, que é um assunto efervescente, né? Gente, se tem uma cidade em que o povo gosta de falar de política, é aqui na cidade de Trindade. Pensa num povo que é politizado. Major, as eleições estão vindo aí, a gente está vendo aí uma série de candidatos. Vamos falar primeiro a deputado estadual. O que você está achando? Como é que você está visualizando, vislumbrando este quadro com relação aos pré-candidatos a deputado estadual aqui na nossa cidade, Major? Ricardo, primeiramente eu gostaria de dizer para você, e nós temos essa liberdade de concordar ou discordar, eu não concordo de jeito nenhum quando você fala que Trindade é uma cidade politizada. Pelo contrário. Não é não? Pelo contrário. Se fosse politizada, nós estaríamos vivendo outros patamares, né? Então, aqui não existe uma análise anterior para se votar em alguém candidato a vereador, candidato a prefeito, né? Aqui nós ainda somos extremamente bairristas. Nós votamos na pessoa porque nós gostamos dela, porque nós conhecemos a família, né? Cobra-se muito pouco do Poder Legislativo, cobra-se muito pouco do Poder Executivo, e muitas pessoas que cobram não sabem nem o que estão cobrando. Porque quando existe uma cobrança que seja algo concreto, algo que realmente seja de responsabilidade do Poder Executivo, eu até entendo. Esses dias tinha uma determinada pastora aí na região leste, eu não vou falar o nome porque todo mundo sabe quem que é, né? Ela estava cobrando do prefeito mais segurança pública na região. Segurança pública é responsabilidade do Estado. Esse dia eu vi gente lá reclamando do TRIM, falando que o prefeito tem que dar um jeito no TRIM. O prefeito não dá jeito no TRIM. Quem dá jeito no TRIM é o governador. Que mudou de nome agora, né? Chama TRIM. Ainda chamam de o TRIM, né? Então, assim, tem que se saber primeiro como cobrar, de quem cobrar e a hora de cobrar. Então, isso é um absurdo, é estapafúrdio ver a ignorância política das pessoas. Esse dia eu estava conversando com um jovem de 21 anos, Ricardo, aqui de Trindade, perguntando a ele se ele sabe qual é o papel de um vereador, de um prefeito, de um senador. Ele disse que não. Não sei não. Mas você votou para vereador? Votei. Mas por que você votou no fulano? Porque ele prometeu que ia colocar asfalto lá na minha rua e tal, é amigo da minha família. O vereador não coloca asfalto, gente. Isso é atribuição do Poder Executivo. Aqui está faltando vereador promover que vai canalizar as águas termais de Caldas para Trindade e jogar no Lara Guimarães. Aqui eles prometem tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Então, assim, ninguém sabe nem o que está prometendo. E candidato também não sabe. Eu defendo, Ricardo, que se tenha sempre um curso preparatório, ou pelo menos sei lá, você tirar a carteira de habilitação, você tem que ficar sábado, domingo, dentro de uma sala de aula, você aprender a legislação de trânsito. Alguém, para ser candidato a vereador, tinha que ficar sábado, domingo, dentro de uma sala de aula, para saber o que faz o vereador. No mínimo, eu tinha. Os critérios para entrar na vida pública são critérios absurdos, né? Ser brasileiro, ter votado na última eleição, não ter processo, não ter isso, não ter aquilo. Maior de 18 e tal. Então, isso é um absurdo. Eu até mesmo para incentivar a educação no Brasil, para mim, qualquer candidato, iniciando-se como vereador até presidente da República, ele tem que ter, no mínimo, o segundo grau, que não se chama mais segundo grau, né? Ensino médio, né? No mínimo. Olha, o senhor quer ser candidato a vereador, o menor município aqui de Goiás é Anhanguera, né? De Anhanguera. O senhor tem o ensino médio? Não, não tenho. Eu sou analfabeto, mas o povo me adora porque eu dou cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. O senhor, para ser candidato, até mesmo para incentivar a educação no Brasil, o senhor tem que ter o ensino médio,
no mínimo. No mínimo. E para ser senador da República, para ser presidente, para ser deputado federal, para mim tinha que ter um curso superior, aí independente de qual área. Essa é a minha humilde opinião. Deixa eu pegar uma carona nessa colocação sua, muito boa. Eu quero parafrasear o Enéas. O Enéas, quando ele estava disputando a eleição com o Lula, todo mundo falou, o senhor tá diminuindo o Lula, quando o senhor fala que ele não tem qualificação para dirigir o Brasil, porque ele não estudou. Aí ele falou assim, veja bem, que ele falava isso, veja bem, o senhor, quando vai entrar num avião, entregar a sua vida num piloto, o senhor pergunta se ele tem habilitação para dirigir o avião e tal? Falou, não. Mas se o senhor soubesse que esse avião, o piloto nunca tinha pilotado uma aeronave, o senhor teria coragem de subir e levantar um voo com ele? Ele falou, não. É isso que está acontecendo no Brasil. Vamos pegar uma pessoa que nunca passou por uma faculdade para dirigir uma aeronave, que é o Brasil. Então, eu digo a mesma coisa, Ricardo. Eu também concordo com você que a escolaridade ela não é o fator decisivo. Além da escolaridade, tem que ter honestidade, tem que ter vontade de ajudar as pessoas, tem que ter vontade de participar da vida pública, ter timbre para a política. Mas, fora isso aí, os pré-requisitos... Eu digo aqui, Clécio Lopes, nosso diretor, o serviço público, aliás, a política, é o local que se ganha mais para as pessoas menos qualificadas. Sabe o que precisa para você virar secretário aqui em Trindade, Ricardo? O quê? Uma assinatura de uma portaria. Não é em Trindade, aliás, de decreto. Não é em Trindade, não. Em qualquer órgão, município. Não, e também... No Estado. Até em nível federal. Não, né? Também. Ué. Se alguém quiser me transformar em ministro da Educação... pode ir que eu não vou mentir que eu tenho doutorado, não. Porque um dos ministros do Bolsonaro mentiu que tinha doutorado, ele entrou num dia e saiu no outro. É verdade. Ele era mestre. Então, se me levar, eu vou levar meu currículo verdadeiro, basta o presidente querer. Fala, não, eu vou pôr o Major Reis como ministro da Educação. Ele dá uma canetada, eu viro autoridade. E em Trindade, na cidade do interior, tudo, nós temos isso. Tem muita gente que acha que é secretário. Eu quero dizer para os secretários aqui, para o superintendente, para o gerente, que ninguém é nada. Vocês estão. Vocês estão. A partir do momento que o prefeito amanhecer chateado com vocês, falar assim, não, esse cara aqui não está rendendo bem aqui nessa pasta, eu vou exonerá-lo. Como foi feito aí com vários secretários aí ao longo dessa gestão, acabou. Seus dias de glória acabou. Então, você tem que deitar e acordar todo dia rezando para o prefeito gostar de você e, acima de tudo, trabalhar. Então, volto a dizer, o serviço público é onde um anônimo vira autoridade, é onde um péssimo currículo passa a ganhar um excelente salário, e está tudo bem, tudo dentro da legalidade. Mas vamos falar dos candidatos, então? Se o senhor está me enrolando e não me falou com relação aos falar. Candidatos a deputado estadual aqui na nossa cidade de Trindade. E aí, Major, quem é que está nessa lista? Olha, nós temos aí, eu acredito que como uma grande expectativa de uma boa votação, o Cristiano Galindo. Aí eu quero dizer, tem o Edson Cândido, que é o único vereador que é candidato. A gente fala muito no doutor Edson Cândido, porque ele é vereador dos 19 e dos 19 é o único que é pré-candidato. Porque tem vereador que já vem cobrar de mim. Pô, mas é impressionante que vocês falam lá do Edson Cândido. A gente fala dele porque ele é pré-candidato. Se o senhor fosse, nós também estaríamos falando do mesmo jeito. Aliás, é um corajoso, né? E a questão, assim, eu acredito que o doutor Edson, por conta de uma série de intercorrências que aconteceram aí ao longo dessa trajetória que ele percorreu como vereador até agora, uma série de desafetos que ele foi criando pelo caminho, uma série de brigas e desgastes desnecessários que ele foi criando pelo caminho, vai refletir aqui. Eu acho que em Trindade a votação dele vai ser muito ruim, diga-se de passagem, que ele está esperando uma votação boa. Eu disse, e aqui não quero desmerecer de forma alguma o trabalho do doutor Edson, mas, na minha opinião, não terá 1000 votos em Trindade, na minha opinião. Pode ser que ele esteja contando com os votos de outros municípios, de outros nichos políticos, já que ele está assumido aqui em Trindade, acredito que ele esteja correndo atrás de outros espaços. Mas essa é a minha percepção, não por conta dele. Porque se ele tivesse trilhado um outro caminho, talvez tivesse aí, vamos colocar aí uma votação mais expressiva. Mas eu acredito que, dentro de todo esse desgaste que ele protagonizou e acumulou ao longo desse tempo aí como vereador, acredito que, na minha percepção, ele não terá mais de 1000 votos. Bom, você disse aí 2 candidatos, o Cristiano Galindo, o Edson Cândido, tem aí a família Fortunato também, vai lançar um candidato, né? Ou não?
Acredito que o o Ricardo Fortunato deve sair candidato a deputado estadual. Na minha percepção também não tem a menor chance, porque ele conta com os eleitores de Trindade. Trindade sozinho não elege ninguém. Trindade sozinho não elege. Não elege por quê? Porque nós temos paraquedistas que caem aqui para tirar o voto Trindade. Tem esse Chiquinho que tem voto aqui, o Major Araújo esteve aqui, aliás, deixou para nós uma verba aí que está chegando na prefeitura. Eu ia te perguntar isso, porque ele veio aqui e prometeu, né? Não, a parte dele foi feita, não saiu ainda porque o governador não liberou essas verbas ainda, está esperando a época da política para ter isso aí como cabresto dos deputados. Inclusive o deputado Amauri, que é da base dele, já reclamou que as verbas que ele também prometeu ainda não chegaram aonde deveria chegar, né? Mas eu digo o seguinte, tem gente que vai passar por aqui, Amauri, diz que é Trindade. Eu nunca vi ele aqui, mas ele diz que é Trindade. Eu já vi ele aqui uma vez, inclusive ele passou direto por mim, nem me cumprimentou. Além de ser uma pessoa que votou contra os servidores, ele mostrou que não tem educação. Mas né? eu não te conheço, não, Major. Você é muito. Conhece? Eu já passou mensagem. Ele passou e não te cumprimentou? Passou mensagem de WhatsApp, quando eu elogiei então ele. Conhece. Conhece, é porque eu passei a criticar ele como uma pessoa que acabou com os direitos dos servidores, em todas as votações, acabando com os direitos dos servidores públicos, está lá a digital do deputado Amauri, do doutor Antônio e de tantos outros aí que estão aqui em Trindade pedindo voto. O doutor Antônio, pelo menos, ele faz um trabalho aqui na área da saúde, ajuda muita gente carente, né? Tem a residência aqui em Trindade, nós sabemos onde ele mora, é um trindadense, mora aqui perto, inclusive, do estúdio do Tá na Mídia. Então, assim, ainda acho mais justo que o doutor Antônio esteja aqui querendo os votos, que o domicílio eleitoral dele é aqui, ele vai ser bem votado aqui. Entendi. Outra coisa. Mas, peraí, deixa eu só falar. O Cristiano Galindo, só terminar que eu esqueci, Ricardo. Cristiano Galindo é uma grande promessa. Agora, o que vai depender a eleição do Cristiano? Ontem alguém me falou, ele não me autorizou a falar, mas é um vereador importante da cidade. Ele falou, Major, a eleição do Cristiano Galindo vai ser terceirizada. Aí eu não entendi. Falei, o que é? Vão contratar uma empresa para fazer a campanha dele? Ele falou, não. Quem vai eleger o Cristiano é a base política do prefeito. Ele não tem desenvoltura para pedir voto, ele é inibido, ele é tímido, né? É iniciante na política, tem só 2 anos que está na vida pública. Então, ele, para ser eleito, ele vai depender da força da base do prefeito. E eu já saí na frente ontem, eu gravei um vídeo dizendo que o meu candidato a deputado estadual chama-se Cristiano Galindo. Eu pertenço à base do prefeito, né, sou simpatizante da base, nós não temos nenhum vínculo com a prefeitura de ser contratado, qualquer coisa assim. O nosso programa não recebe mídia de ninguém, esse programa é independente. Mas eu gosto do prefeito, sou amigo da família do prefeito, então fiz um compromisso com ele de apoiar o Cristiano Galindo. E ontem eu já disse, o meu candidato a deputado estadual é ele, mas eu concordo com o vereador que diz que essa campanha vai ser terceirizada. E ela vai ser uma campanha que vai provar e vai testar a força política do prefeito Marden Júnior. Caso o Cristiano, mesmo não sendo eleito, tenha uma votação expressiva em Trindade, o prefeito cresce politicamente. Caso o Cristiano não seja eleito e teve uma votação pífia em Trindade, mostra que o prefeito não tem base política, e aí, olha lá que ele tem pouco tempo para mexer nessa base, que, a meu ver, o secretariado dele ainda não é um secretariado político, a base política do prefeito, o grupo político dele ainda não existe, eu estou dizendo estou falando. Ah, não, mas ele já tem um secretário que estão com ele. Não, gente, pelo amor de Deus, você falar que secretário é grupo político, secretário, o que o prefeito falar, eles vão assinar embaixo, eles vão fazer. E a grande maioria, Ricardo, eu não sei se você já percebeu, qualquer coisa que o prefeito faça, eles elogiam, mesmo que não concorde. Diferentemente de nós. Nós aqui, o que a prefeitura faz, que nós não concordamos, as ações de gestão que nós não concordamos, nós falamos. E eu garanto para você que nós somos mais amigos do prefeito do que quem fica dando tapinha nas costas dele, vendo que as ações não estão corretas. É verdade. Eu tenho também esse seu pensamento. Tem gente que quer que a gente só elogie, né? Escuta aqui, como é que está a minha administração? Como é que... Olha, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu minto? Porque se você quiser que a gente minta para você, é melhor você perguntar para sua mulher, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu primo, como que está o seu trabalho como político. Eu não estou falando isso do prefeito, não. Eu estou falando isso generalizado. Porque aqui no Direto ao Ponto, a gente fala exatamente o que a gente está
percebendo nas ruas com relação à movimentação das pessoas. Se for para elogiar, Major, chama a sua mulher, chama seu irmão, chama seus filhos, que aí você vai receber elogio toda hora. Agora, se for para ter uma opinião séria e honesta, aí sim, aqui é o local ideal. E veja bem, Ricardo, eu digo para você, e você é meu amigo, você já me corrigiu várias vezes, e eu também já o fiz com você algumas vezes. Então, verdadeiro amigo é aquele que, quando vê que você está fazendo alguma coisa errada, te chama atenção. É aquele que contraria você muitas vezes. Então, quando você me chamava atenção, eu falava, rapaz, espera aí, deixa eu ver, será que isso aqui realmente é desse jeito? E aí eu ia ver se você tinha razão. Então, assim, se você me estimula a ter um comportamento errado, eu vou continuar errando. E a gestão está cheia de gente desse jeito. Está cheia de gente que está escondido na trincheira, está cheia de gente que está dizendo que vai apoiar e vai trair, está cheia de gente que ainda não sabe para onde vai, esperando a melhor proposta, que tem isso agora. Nós o tempo todo aqui, eu já disse, eu nem quero escutar, nem quero ter esse tipo de conversa, de gente ligando para mim, ô Major, vem para cá, vamos apoiar o fulano, o Beltrano, esse pessoal aí não te valorizou, não te colocou como secretário de Educação, secretário de Segurança Pública, vem para cá e tal. E eu não faço isso, Ricardo. Eu apoio alguém se eu apostar, se eu acreditar. Aí alguém fala, mas o Cristiano é o melhor candidato? Não sei se é o melhor candidato, se é o mais preparado, se é quem deveria ser, mas por uma questão de lealdade ao prefeito e acreditando que a escolha dele seja uma escolha pautada em uma série de critérios que eu também acredito, eu irei defender, até que me prove que ele não é digno do meu apoio. E até o presente momento isso não aconteceu. Todas as vezes que eu encontrei o Cristiano, todas as vezes que eu precisei dele para alguma coisa, aliás, poucas vezes eu precisei, mas às vezes que aconteceu isso, ele me tratou com muito respeito, embora não tenha resolvido o meu problema, mas tratou com respeito, né? E é uma pessoa educada, de família humilde, tem o mesmo DNA do prefeito, de família simples, trabalhadora, e principalmente é de Trindade realmente. Não é igual o deputado Amauri que fala, eu sou de Trindade, mas ninguém nunca vê ele aqui. Então, como é que é Trindade? Nascer em Trindade é ser Trindade? Então, eu não sou de Trindade, que eu não nasci aqui, mas a minha vida toda é aqui. Até os cachorros da rua sabem onde fica a morada dos reis. Major, é interessante, né? Você dando esse depoimento seu aí, eu vou dar um depoimento aqui também. As pessoas sempre me procuram, me perguntam, Ricardo, você fica muito em cima do muro. Você tem coragem de falar para quem que você vai votar para deputado estadual? Gente, eu vou falar. Ô Clécio, foca nessa câmera aqui, ó, como diria aquele amigo meu. Foca em mim aqui, ó, nessa câmera aqui, que eu vou dar o meu depoimento e vou falar para quem que eu vou votar para deputado estadual. O meu voto já está definido, meus amigos. É tudo isso que o Major disse, por lealdade e por fidelidade a um cara que acreditou no meu trabalho, a um cara que confia no meu trabalho, que sempre me deu a mão, me estendeu a mão, que é o prefeito Marden Júnior. E ele já me pediu isso pessoalmente. Ricardo, a gente precisa de dar uma força e a gente precisa de colocar um trindadense na Câmara, aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, lá na nossa Alego. Quem que é a pessoa, prefeito Marden Júnior? Cristiano Galino. Pronto. É o Cristiano Galino, é a pessoa em quem eu vou apoiar e vou apostar. Eu vou apostar mesmo. Primeiro, pré-requisito dele, ele é de Trindade. Segundo, é uma pessoa de um coração enorme, maravilhoso. Todo momento que você conversa com Cristiano Galino, ele está pronto para te atender. Sempre alegre, sempre solícito, com um sorrisão na boca. Então, esse é o meu candidato. Por quê? Porque ele é de Trindade. Eu estou fazendo esse depoimento público aqui no nosso programa Direto ao Ponto. Major José Reis, deixa eu mudar de assunto aqui. O Marden Júnior, ele ficou doente essa semana? Você ficou sabendo de alguma coisa? O que aconteceu? Ricardo, deixa eu falar. Eu já estava até impressionado. Alguém que está no Paço Municipal 7 horas da manhã, não tem hora para parar de trabalhar. Final de semana você vê esse rapaz aí para tudo quanto é lado, pedalando, indo em inauguração, participando de eventos, de reunião política, de articulação. E, apesar de ele ter 31 anos de idade, mas todos nós aqui, nós já tivemos Covid, nós já tivemos tantos problemas de saúde, tantas intercorrências nesse espaço aí, e eu já estava espantado
do Marne não fazer um check-up, não fazer nada, não tirou férias. A festa Trindade foi algo que cansou não só ele, mas todas as pessoas da gestão que estavam envolvidas direto ou indiretamente. Então, o Marne, essa semana, obviamente, ele pegou alguns dias para fazer um check-up, porque não andou se sentindo muito bem. Falou, agora é a hora de eu fazer um check-up mesmo, porque tem aí esse mês de agosto, que é mês de inauguração, mês de 102 anos de emancipação política de Trindade. A política está se avizinhando e ele quer estar 100%. Aí ele foi e se ausentou de uma agenda durante essa semana, simplesmente por conta de cuidar da sua saúde. E isso deu um frisson, sabe por quê? Comentários maldosos, comentários maldosos de quem não tem o que fazer, inclusive de gente que diz que é pastor ou pastora, falando que o prefeito tinha que ir para o hospital público. Por que ele foi para o hospital público? Simplesmente que ele foi para um hospital lá em Goiânia, que é conveniado com a GEAP. A GEAP é uma espécie de instituto dos servidores federais, e a mãe dele, que é uma servidora pública federal, colocou ele como dependente há 31 anos. E como os exames que ele queria fazer eram mais detalhados, coisa mais rápida, inclusive, ele foi para lá até para que ele tivesse de volta rapidamente à vida pública. E aí vem um monte de gente com ilações, com conversa, gente torcendo até para o prefeito estar doente, para o vice assumir. É tanta maldade, rapaz, quando você vai para a vida pública, que é por isso que quando me falam, o Major vem para a vida pública, coloca seu nome em apreciação, eu fico pensando se precisa de um desgaste desse. É o clichê, né? É o clichê da oposição, né? Quando o gestor tem algum problema de saúde, ou ele precisa de fazer alguns exames, vai para o hospital público. É o famoso clichê da oposição. Eles adoram falar desse jeito. Não, e o interessante é que não respeitam a dor das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Mês passado, o governador Ronaldo Caiado perdeu o filho, né? Em circunstâncias até hoje não explicadas, e também não tem que explicar nada, tem que dar satisfação para ninguém, todo mundo fica querendo saber, porque ele é um homem público. Mas saiu cada bochicho, cada ilação, cada fofoca. Porque era isso, porque era aquilo, porque era aquilo outro. Eu não tenho nem coragem de falar o que aconteceu, porque eu respeito a dor de um pai que perde o filho, porque eu sou um filho que perdeu a mãe recentemente, e a dor deve ser mais ou menos parecida. Então, eu fiquei extremamente espantado com o tamanho da maldade das pessoas, até em momentos de dor, que é o momento de perder um filho, o momento de uma doença, o momento de perder a mãe, né? Quando o Iris Rezende morreu, um monte de gente usando a morte do Iris para fazer propaganda política, para se vangloriar, para aparecer. Então, a maldade muito grande nesse meio político, viu, Ricardo? Isso aí me espanta muito. Mas eu queria te trazer uma pauta aqui agora, se você me permite, que quem pauta o programa é você, né? Não, mas você viu, a gente não tem pauta aqui no programa. Os assuntos vão surgindo. Qual é o assunto que surgiu agora aí, Major? É porque essa semana o George Moraes, ou o PDT de Goiás, anunciou que vai apoiar a reeleição do governador Ronaldo Caiado. Você viu isso aí? Eu vi esse assunto. Você viu? Pois é. Aí eu quero perguntar o seguinte, como é que fica a situação do vereador e candidato a deputado estadual Edson Cândido? Porque ele está aí nas redes sociais, num serviço muito forte, apontando as falhas, defeitos e erros de gestão do governador Ronaldo Caiado. Agora, o chefe do seu partido, o presidente do seu partido, George Moraes, do PDT, que, diga-se passar, não tem vergonha. Não tem vergonha na cara. Sabe por quê? Por quê? Porque o Caiado humilhou o George Moraes ao longo dos 3 anos que esteve junto com ele. Não deu para ele a Secretaria de Saúde que ele tanto sonhava. Quando ele saiu candidato a prefeito de Trindade, não deu a mínima moral para ele, mesmo porque não podia, tinha que estar acompanhando o doutor Antônio, porque o doutor Antônio foi o primeiro parlamentar que saiu do PSDB e foi para o DEM apoiar o Ronaldo Caiado na época. Então, assim, não fez absolutamente nada pelo PDT, tratou o PDT como um qualquer. E por que o George Moraes anunciou apoio ao governador Ronaldo Caiado? Por quê? Por aquilo que eu sempre falei aqui em Trindade, quem é Trindade sabe. O PDT, dirigido pelo George Moraes, é fisiologista. Simplesmente ele gosta de estar ao lado do poder, mesmo que quem está no poder o trate mal. O George só tem 2 objetivos no PDT e estar ao lado do governador Ronaldo Caiado. Só 2. Primeiro, a sua própria eleição, a deputado, que acredito que ele vai sair candidato a deputado, e sei que ele vai ser deputado estadual, deputado né? estadual.
e a reeleição da sua esposa a deputada federal. Dizem que ela poderia vir aí a vice do próprio Caiado, não, né? Não acredito nisso, não acredito. Mas é uma... não, mas o vice do Caiado já definiu, né? Não, o vice Caiado é o Daniel Vilela. Ela poderia ir para vice do Gustavo, baseado no maltratamento que o PDT teve ao longo dessa gestão do Caiado. Mas o George Moraes mostrando mais uma vez que isso aí não lhe incomoda, ele ser bem tratado ou maltratado não incomoda ele, o que incomoda é se manter no poder, a ele e a esposa dele. Correto. Então, todo mundo que estiver no PDT saiba disso. Inclusive, com o doutor Edson Cândido, ele prometeu apoio à candidatura do doutor Edson, dizendo que não candidataria a deputado estadual, que ele poderia ficar tranquilo. E, lógico, já vai lançar a sua candidatura aí e o doutor Edson vai ficar chupando o dedo. Né? Quem acreditar em promessa do PDT pode acreditar em boitatá, mula sem cabeça e saci pererê. Porque é a mesma coisa. E é um absurdo manifestar apoio a um governador que maltratou o PDT como ele fez. Mas, como eu disse, o objetivo do doutor George são apenas dois. Eleger Flávia Moraes, reeleger a deputada federal e se eleger deputada estadual. Depois, eu ainda acredito que ele, sendo eleito deputado estadual, nas próximas eleições, virá candidato a prefeito Trindade novamente, dessa vez com mais força, né? Porque com o mandato nas mãos e reelegendo a esposa, salvo engano, ao 4º mandato, ele vai vir mais forte. O Major, você acredita em pesquisa eleitoral? Não. Não? Não. Eu não acredito nem nessas pesquisas que estão surgindo aí em nível nacional. Gente, eu estou achando que essas pesquisas estão tudo furadas. Impressionante como essas... Para mim, na minha humilde opinião, como elas estão furadas, essas pesquisas para a presidência da República. Mas vamos lá. Eu tenho uma pesquisa aqui para o estado de Goiás, nessa câmera aqui. Olha que legal, gente. A gente vai na câmera ali, depois volta para cá. Opa. Bacana demais, né? Então, na pesquisa aqui, a última pesquisa do Real Time Big Data, o atual governador Ronaldo Caiado, meu amigo, meu irmão José Reis, ele tem 37% das intenções de voto. Isso mesmo. O Marconi Perillo, olha, gente, como esse Marconi é bom de voto, hein? Com uma série de problemas que ele tem, com a rejeição grande que ele tem, o Marconi só deu uma suspirada, falando que pode vir a ser pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Ele tem 20% das intenções de votos nessa pesquisa do Real Time Big Data. E a gente achava que o Gustavo Mendanha ia dar aquela disparada do patriota, mas não, ele está abaixo de Marconi Perillo, com 19% nas pesquisas. Está polarizado entre esses três candidatos aí, o Major José Reis? Olha, ainda não sabemos se o Marconi Perillo vai sair candidato ao governo. Mas se Marconi sair candidato ao governo, e o Gustavo também, esses dois levam a eleição para o segundo turno. E no segundo turno, existe uma grande possibilidade de junção das oposições, simplesmente para eliminar do cenário o governador Ronaldo Caiado. Então, eu penso que o governador Ronaldo Caiado, aliás, o ex-governador Marconi Perillo, ele não é cobra morta, viu, Ricardo? Essa rejeição que você falou aí, ela tem diminuído bastante. Primeiro, porque pouco a pouco tem se provado que a maioria dos processos contra o ex-governador não deram em nada. O mês passado, 22 milhões que ele tinha bloqueados pela Justiça foram desbloqueados e ele foi inocentado de uma série de processos que nada mais eram que factoides políticos para desgastá-lo na época da eleição. Esse é o primeiro fato. Segundo, o maior cabo eleitoral do Marconi Perillo, você sabe quem é? Quem? Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado fez com que os servidores públicos, principalmente os servidores da segurança pública, educação e demais servidores, tivessem saudade do governo do Marconi Perillo. Eu nunca pensei que quando o Marconi saísse, eu ia levar 30 dias para falar que saudade do Marconi. E eu falei com 30 dias, que a primeira ação do governador Ronaldo Caiado foi pagar os servidores ativos em data diferente dos servidores inativos. Ele fez isso só uma vez, porque na segunda vez que ele fizesse, ele ia ver o que ia virar o estado de Goiás, a repercussão negativa e uma série de outras questões que estavam programadas. Então, veja bem, um desastre a infraestrutura do estado de Goiás,
Os direitos dos servidores públicos nunca foram tão vilipendiados. O regime de recuperação fiscal que colocou Goiás no atraso e praticamente não pagou as dívidas durante 4 anos. A falta de obras, Marconi é um tocador de obras. Quando sentar Marconi Perillo e Caiado de um lado, simplesmente o Caiado não vai ter o que apresentar em 4 anos. A única coisa que ele fez foi rebatizar os programas que o Marconi fez e tocar a mesma coisa. E tudo que ele disse que ia fazer, não fez. Essa questão do ICMS, todo mundo sabe que é questão do governo federal, senão não teria reduzido. Todo mundo sabe das OS, que ele dizia que era um antro de corrupção e continuou com as OS. A indústria da multa que ia acabar. Enfim, se eu ficar falando isso aqui, eu vou acabar o programa falando isso. Então, eu quero só dizer o seguinte, governador Marconi Perillo, se sair candidato, Caiado coloca a barba de molho. Porque juntar ele e o Gustavo no segundo turno, seja lá quem for o segundo turno, se for o Gustavo, se for o Marconi, essa eleição pode mudar o curso dela. E erros históricos já aconteceram no passado, quando se desprezaram a força dos servidores públicos. O governo PMDB, desde que saiu, nunca mais conseguiu voltar, porque o servidor público da minha época, e muitos que ainda estão trabalhando, sabem o que é um governo do PMDB. Então, veja a mistura. O governador que mais tirou direito do servidor público, junto com o vice do PMDB, que é o pior governo para o servidor público. Então, o servidor público que votar nessa chapa, não reclama do que vem pela frente. Guerra anunciada, morre quem quer. O Major José Reis, agora deixa eu até dentro do estado de Goiás, mas já alcançando assim em nível federal. O presidente Jair Bolsonaro errou ao indicar Major Vitor Hugo para ser pré-candidato ao governo do estado de Goiás? Vai estar perdendo, com certeza, um cidadão que tem a garantia de ser deputado federal, né, e ter mais força e mais palanque até mesmo lá na Câmara Federal, que é o Major Vitor Hugo, porque ele tem, para mim, a eleição garantida como deputado federal. Aí tira-se esse moço para ser candidato, para ser pré-candidato ao governo de Goiás. Para mim não ganha, para mim foi um tiro do pé, no pé do presidente Jair Bolsonaro. E aí, o que você achou dessa atitude do presidente Jair Bolsonaro, Major? Na verdade, o presidente não queria apoiar o governador Ronaldo Caiado por motivos óbvios, né? Uhum. Porque durante a pandemia o Caiado rompeu com o Bolsonaro, depois de 30 dias voltou atrás, que viu que fez besteira, só que os eleitores de Bolsonaro não engoliram essa. E o Bolsonaro falou, calma que eu vou te dar o troco. E eu quero dizer, Ricardo, que o Vitor Hugo, para mim, não tinha uma eleição garantida como deputado federal, não. Não? Não, ele pegou uma onda Bolsonaro, que essa onda levou ao poder uma série de pessoas que praticamente morreram ao longo desses 4 anos. Né? Aquele Alexandre Frota, aquela Gleice Halfmann, né? Que é aquela de São Paulo, que foi eleita lá, deputada federal com a maior votação do Brasil, que não conseguiu nem se eleger prefeita porque rompeu com o Bolsonaro. Enfim, aquela onda Bolsonaro já passou. Para mim, a própria reeleição do presidente... Joyce Halseman, isso. Para mim, a própria reeleição do presidente Bolsonaro, ela está complicada. Eu vi aí as esquerdas, as forças de esquerda se unirem, as forças de oposição se unirem. E, embora eu não acredite em pesquisa, o Bolsonaro, para mim, vai ser o próximo presidente, mas não vai ser primeiro turno, não. Vai ter segundo turno, vai ser uma briga boa, igual foi na primeira eleição. Então, assim, o Vitor Hugo ele não tem a menor possibilidade simplesmente do Bolsonaro pôr a mão na cabeça dele e falar, esse é meu candidato, e todo mundo votar. Isso aí acabou. No primeiro momento, essa onda Bolsonaro, se pusesse a mão na minha cabeça o Bolsonaro e falasse que eu ia ser o governador, seria. Porque as pessoas votavam cegamente em quem estava ao lado do presidente e acatavam ali a indicação dele. Agora acabou isso. Tem que levar em conta também que, pelo amor de Deus, nós temos candidatos aqui em Goiás que são goianos, que merecem o voto dos goianos. Nós vamos votar para governador em alguém que não é do Estado, não conhece sequer as nossas cidades, simplesmente porque está do lado do presidente. Qual a folha de serviço prestado que o Vitor Hugo tem no Estado de Goiás? Tem 3 anos e meio de deputado federal, dos quais 1 ou 2 ele ficou como líder do governo na Câmara, nem em Goiás ele vinha. Então, assim, o Bolsonaro não errou?
porque não tinha como apoiar o Caiado depois da deslealdade que o Caiado teve com ele. E ele quis simplesmente marcar território, falar, bom, eu não vou apoiar Caiado, então vou lançar alguém. Na minha opinião, o Vitor Hugo está indo como franco atirador, sabendo que vai perder a eleição, e depois de perder a eleição, Bolsonaro sendo reeleito, vai dar ele um ministério. Para mim está claro isso aí. Ô, Major, rapidinho, o nosso programa está terminando, o nosso diretor ali já dá o toque, né? Quantos minutos nós temos aí? Grande. Já foi 1 hora? Rapidinho aqui, delegado Valtir para o Senado, Wilder Moraes para o Senado, estão aqui na pesquisa, né? João Campos, Alexandre Baldi. Quem é o primeiro? Tá, o delegado Valdir, com 10% nessa pesquisa aqui, ó. Gente, eu não sei o que estão vendo esse delegado Valdir, sinceramente. Luiz do Carmo Lissauer, Leonardo Riso, Denise Carvalho, Eduardo Rodovalho, Cristiano Cunha, essa galera aqui tá tudo lá embaixo. Mas e aí, não tem nome bom pro Senado não, Major? Não, não tem não. Ótimos nomes, hein? Eu gosto demais do Gustavo Queiroz. Gente, como eu gosto desse menino, como ele é arrojado, eu gosto demais também do vereador Maurinho de Paula. Os dois são ótimos nomes para comporem aí uma chapa com o prefeito Marden Júnior. Por falar rapidinho, o diretor... Eu quero só dizer o seguinte, que eu já falo que o pastor Alcione não será. É isso que eu ia perguntar. Isso aí não Cadê será. o vice-prefeito? Não, ele apareceu essa semana porque o Marden teve um problema de saúde, ele foi acionado, deve ter saído das pressas lá do Rio Araguaia, correndo para cá, com vara nas costas, com peixe e tal, e veio substituir o Marden aqui nas... É brincadeira, viu, pastor? Porque todo mundo sabe que o senhor gosta de pescar, e essa época do Araguaia não dá para deixar de ir, né, pastor? Fala pro Marden para ele escolher outra data para ele fazer esse check-up dele. Justo na época de pesca... Não, Marden, aí você está de brincadeira com o prefeito. Nós esperando aqui aquele tanto de peixe que ele ia trazer lá do Araguaia, o Marden decide fazer exame, bateria de exame. Não, na temporada não deixa na época de chuva, Marden, pra você fazer exame. Porque senão você vai atrapalhar a viagem do pastor. Ô, Major, vamos embora então, o diretor tá dando. Agora vamos, ué. Tá, manda um abraço para a Nadeia de novo aí. Nadeia Esper, né, a Clei tá aqui, a Clécia. Nós vamos colocar quem é obrigatório tá assistindo. Exatamente. Né? O nosso motoclube, todo mundo tá aí, os secretários da administração, Trindade inteira e o Brasil que tem esse carinho conosco. Um grande abraço para vocês e até o próximo Direto ao Ponto. Beleza, valeu, gente. Obrigado aí pela sua participação conosco aqui, você mandando aí as suas opiniões, você compartilhando com a gente o nosso programa Direto ao Ponto. Com certeza, semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Eu na apresentação, Major José Reis em opinião, trazendo aí todos os detalhes do que acontece na vida política da nossa cidade de Trindade. Tchau, Brasil. Tchau, Goiás. Tchau, Trindade.